Olá, seja bem-vindo ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio vem falar sobre o poder do pensamento. O que é os pensamentos? Como podemos associar os nossos pensamentos com as nossas energias, com as nossas vibrações? O porquê é tão importante a recomendação de Jesus sobre o orai e vigiai? E para essa temática, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a professora e palestrante espírita, Rosane Nunes. Professora Rosane, que alegria e satisfação de receber o terceiro milênio. Seja bem-vinda. Uma alegria, Madeira, estar aqui junto com todos os amigos que estão nos assistindo para reflexionarmos juntos sobre as questões do pensamento e da doutrina espírita. É verdade. Então, professora, para nós entendermos o que é o pensamento. Olha, Madeira, quando nós falamos em pensamento, nós estamos falando da nossa vida diária, porque nós estamos pensando constantemente. E esse é um exercício não apenas mental, cognitivo, mas é do nosso espírito. Porque o pensamento é um produto do espírito. Então é uma faculdade do espírito de pensar logicamente, de refletir, de pensar sobre si, sobre as circunstâncias que o rodeiam, sobre os seus sentimentos. Nós também dizemos que o pensamento é uma força criadora. E ela é assim, nós não temos a dimensão do poder do nosso pensamento. Nós não temos. E é algo assim que, se nós quisermos, devido à força que nós colocamos, à vontade que nós colocamos no pensamento, nós podemos plasmar psiquicamente imagens. É o que o Espiritismo chama de ideoplastia. Então veja só quanto nós somos capazes até mesmo de influenciar outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, através do pensamento. E nós, como já dissemos, nós não fazemos ideia do poder que é o pensamento. Nós adoecemos muitas vezes fruto do nosso pensamento pessimista, triste, sem objetivo na vida. Mas também nós podemos nos autocurarmos, se nós quisermos, através do pensamento. Mas tudo isso depende de mim, da minha vontade, do que me fala muito forte no coração. Do nosso bem pensar. Do nosso bem pensar. Ela é uma energia poderosa. Ainda estamos, os cientistas ainda estão estudando, mas nada ainda muito concreto, muito ainda que esteja presente em periódicos para nós estudarmos. O que sabemos muito se deve a exames hoje, às associações médicos espíritas pelo Brasil, que tem realmente desempenhado um papel maravilhoso. Professora Rosane, no livro Autodescobrimento, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, nesta obra, a autora espiritual, ela nos diz que o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Então te pergunto, professora, segundo a doutrina espírita, qual a relação entre o pensamento e a vontade? Bom, assim como o pensamento é uma faculdade do ser, a vontade também é. E ela é soberana do espírito. Ela é inerente ao que eu quero. Eu tenho essa vontade. Então todos nós temos vontade, todos nós temos desejo, todos nós temos algo que nos move, que nos impulsiona a seguir, porque se não fosse assim eu estaria estagnada.
Se não fosse assim, eu não teria vontade de viver, eu não teria por que sair para trabalhar, eu não teria por que sair para estudar. Por isso, esta força ela é tão importante para a nossa evolução. Ter vontade. Ter vontade. E é um poder que é ilimitado do espírito. Ilimitado. Nós podemos, através desta vontade, dessa força, nós podemos agir sobre a matéria, nós podemos modificá-la, nós podemos alterar nosso estado de espírito, porque eu tenho vontade de mudar, vontade de fazer diferente. Quantas vezes nós ouvimos, Madeira, alguém que estava muito doente, muito, mas de repente ela se toma de uma vontade e ela se cura e ela daqui a pouco ela já esqueceu, a doença já passou, mas ela tinha vontade. Olha a associação que é. Vontade que impulsiona o pensamento e que modifica não só o meu estado de espírito, mas o meu estado físico. É realmente algo que nos faz pensar muito sobre o que nós pensamos. O grande escritor espírita Leon Denis, na magnífica obra que todos nós deveríamos ler e estudar, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que nós somos o que pensamos. E por essa razão devemos pensar com força. Porque aquilo que eu coloco força, que eu coloco vontade, que eu persisto, aquilo vai se plasmar na minha vida. Por isso a advertência dos espíritos: cuidado com o que tu pensas, cuidado com aquilo que tu colocas força e vontade, porque ela vai acontecer, cedo ou tarde, tanto para bem quanto para o mal. O que move os corações? O que eu estou projetando? O que as outras pessoas estão sentindo de mim? Porque o pensamento é isso. Eu posso sentir a vibração do outro irmão, né? E tanto positivo quanto o aspecto negativo. Eu posso adoecer por influência dos pensamentos alheios. Podemos entender que alguém fixe pensamento em mim. Quantos irmãos entram nesse tipo de sintonia, de faixa, de vibração? Muitas vezes até sem perceber. Não havia notado, mas é o que os benfeitores chamam de monoideia. Aí fica com aquele pensamento fixado ou numa pessoa, ou numa circunstância, ou numa palavra que ouviu e que lhe magoou, que lhe trouxe tristeza. E depois, para se desvencilhar dessa monoideia, não é fácil. Precisa ter vontade. Porque se eu acolher essa ideia, esse pensamento, a chance é muito grande de que ela se instale também uma perturbação espiritual, um processo obsessivo. Tudo, diz Leon Denis, tudo começa com um pensamento. E ainda tem essa questão das obsessões, das influências espirituais. Exatamente, e ele vai dizer, esses processos obsessivos, por mais simples que sejam, eles começam pelo pensamento, e nós nem notamos. E fica, e se instala. E se eu não me dou por conta de que eu estou sofrendo o assédio, depois já passa para outro, deixa de ser uma obsessão simples e aí entra nas outras escalas de processos obsessivos, como bem orienta o livro dos médiuns. Então é algo que merece a nossa atenção. Quando? Todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Não é fácil, realmente não é fácil. Como podemos associar, segundo o conceito espírita, o nosso pensamento com as nossas energias, com as nossas vibrações? Como podemos assim associar os nossos pensamentos com as nossas energias, com as nossas vibrações?
Pois é, aí é que nós nos lembramos do que Jesus nos orienta, que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 45. E essa fala de Jesus tem tudo a ver com o nosso modo de ser, de pensar, dos sentimentos que nós acolhemos. E não pensemos nós que nós enganamos e que nós nos enganamos, porque nós sabemos que estamos errados e pela nossa própria vibração os irmãos também captarão a nossa fala quando é sincera, quando não é ou não é sincera. Então Jesus nos diz em Lucas que o homem tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira as más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o que eu estou abrigando no meu coração? É isso que eu vou emanar, é isso que os meus irmãos sentirão, porque se os atos são bons e são provenientes de um coração bom, sincero, verdadeiro, os irmãos sentirão e eu vou agregar. Agora, o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes há irmãos que tentam camuflar uma situação. O gesto é bom, mas as pessoas sentem que não é verdadeiro, porque o seu coração não age com sinceridade. É aquela situação que a gente abraça a criatura, mas por dentro está pensando outras coisas. Tu sente no abraço, tu sente no pegar das mãos, tu sente quando a pessoa se aproxima. Quantos irmãos relatam assim que não gostam de visitar tal parente porque a carga é muito pesada. Por quê? Porque ele é muito pessimista, é muito triste. Então tu chega e tu já sente aquele mal-estar, aquela dor no peito, aquela ansiedade, uma tristeza, porque faz parte dele, desse estado, desse momento. Esse fato eu já observei muito em crianças. Às vezes eu gosto de ir em certos locais, ir em certas famílias, em certas pessoas, e elas vão obrigado, porque os pais levam, mas elas não gostariam de ir. A criança é muito sensível, ela capta com muita facilidade e às vezes a gente ouve assim, vai lá dar um beijo na tia, e ela não vai. Não, e ela chora porque ela está sentindo o que os outros não estão sentindo. O espírito da criança até os seus 7 anos, como ela vive muito plano espiritual, ela tem essa sensibilidade. Então ela vai sentir o que nós não sentimos e verá o que nós não estamos vendo. Então não adianta mandar beijar a tia, porque ela não vai. Professora Rosane, o porquê é tão importante a recomendação de Jesus sobre o orai e vigiai? Por que é tão importante? Por uma questão que fala da nossa trajetória de existência. Nós somos espíritos absolutamente imperfeitos. Então é muito importante que venhamos a nos vigiar as nossas más tendências. E para isso é necessário que eu empregue força de vontade. E a vigia é um estado permanente nosso, porque nós somos assediados constantemente, e as nossas imperfeições chamam não só a atenção dos irmãos encarnados, as nossas más tendências, mas também os nossos irmãos desencarnados que estão ali usufruindo das nossas imperfeições. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, ela nos dá uma orientação muito importante, que nós temos que estar sempre atentos, porque qualquer perturbação, ela começa com um pensamento bobo, negativo. Uma coisinha assim que, nossa, que bobagem, como é que surgiu isso na minha mente?
Mas o que ela diz? Toda vez que surgir um pensamento negativo, que tu percebas que isso não advém de ti, porque tu não pensas isso. Então que a gente substitua imediatamente esse pensamento negativo por um positivo. Imediatamente, para que ele não se instale em nós. E eu não o acolha. Porque pela minha vigilância eu posso acolher esse pensamento, acolher, depois com o tempo alimentar, e muitas vezes são sugestões de comportamento que nos trarão sofrimento, né? Como por exemplo, falar mal de alguém, sugestionar sobre a vida alheia, e um incentivo ao alcoólico, às drogas. Mas tu só vai experimentar, e é um pensamento bobo que surge na tua mente, na tua cabeça. E é assim que surge, e é assim que começam as perturbações. E quando vê, eu estou me sintonizando com esses espíritos inferiores. Por isso essa recomendação é muito importante do Cristo: vigiar e orar. E quando? Sempre, constantemente. E mais esse momento que nós estamos vivendo no planeta, de extrema perturbação, convulsão social, dramas intensos. Quando vê, tu está abatido, doente, porque primeiro tu adoeceu espiritualmente e o teu corpo sentiu, ele se ressentiu daquele acolhimento triste, pesado que nós fizemos, que é uma escolha de vida. Enquanto que se nós nos ligarmos em pensamento a Deus, ao nosso Criador, a Jesus, a espiritualidade maior, eu estou me ligando num outro nível de vibração que vai me permitir um bem-estar, uma saúde, a saúde do espírito, que é importante para a saúde do corpo físico. E é sobre isso que eu quero te fazer uma pergunta, professora Rosane. No livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Responde os espíritos superiores: muito mais que imaginais. Influenciam a tal ponto que, por ordinário, são eles que vos dirigem. Então te pergunto, como podemos entender melhor a influência dos espíritos em nossos pensamentos? Essa influência ela é natural e ela é diária, ela é sempre. Porque conforme os espíritos nos informam, a população de desencarnados é 3 vezes maior que a população da Terra. Isso. Então nós estamos sempre muito bem acompanhados. E o muito bem acompanhados depende da minha vida cotidiana, do que eu penso, do que eu nutro para o meu espírito, das minhas escolhas. Então o assédio é muito grande, é um assédio natural, é uma multidão que nos cerca. É uma multidão, nós estamos cercados. Então, se eu escolher um modo de vida que contemple a materialidade, os espíritos, muitos, mas uma legião de espíritos vai se usufruir desse comportamento. E eles vão nos incentivar, sim, a ingestão dos alcoólicos, das drogas, do sexo desregrado, porque eles também vão se usufruir dessa energia. Então, pelo pensamento, eles vão nos sugestionar. E se eu não estiver vigilante, como nós vimos anteriormente, eu vou acolher muito bem essa ordem, essa sugestão que a princípio me trará prazer, um bem-estar, né? Sabemos que não é bem assim, mas que depois eu percebo que o meu corpo vai adoecer. O que é bastante natural que isso ocorra. Mas assim como nós temos espíritos que nos influenciam para o mal,
E também há muitos irmãos que nos influenciam para o bem, muito mais do que nós possamos imaginar. Mas tudo depende do que? Da minha vibração, do meu pensamento, do que eu estou nutrindo. É o que Jesus nos alertava sobre o tesouro que nós carregamos no coração. Do que é que nós estamos alimentando o nosso espírito? É disso que esses espíritos necessitam para nos acompanhar. Se eu quero boas companhias espirituais, então vamos pensar o bem, desejar o bem, fazer o bem, praticar o bem. Praticar o bem. A gente vai ter, né, essas influências desses benfeitores amigos. Agora depende de cada um de nós. Depende de nós. Como diz o dito popular, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. O dito popular, ele encerra em si uma verdade, né? Da verdade de quem transitou pela vida física e percebeu e concluiu que realmente é assim, que nós somos fruto das escolhas. A nossa vida, a qualidade da nossa vida é fruto das escolhas que nós fazemos. Sofremos, aprendemos, mas faz parte desse processo de educação do nosso espírito. É algo para ser sempre pensado e meditado. Por isso que a Joana de Ângeles nos orienta a buscar a prece, buscar a oração. Não só ela, todos os espíritos de qualquer obra nobre do espiritismo nos fará essa orientação elementar, básica para nós: orar e vigiar, fazer boas leituras. Ela nos orienta a isso, estar junto da natureza, junto das pessoas que tu amas. Isso é muito importante para nós, para o nosso bem-estar. E telepatia, o que é? A telepatia é algo muito comum, que é a transmissão de pensamento de um ser para o outro. Isso é tão comum, é tão natural, que muitas vezes a gente está pensando em alguém e daqui a pouco alguém liga. Aquela pessoa que tu estavas pensando liga para ti e tu diz assim: eu estava pensando em ti nesse momento. Então é essa transmissão de pensamento para um outro ser que foi acolhido, que foi recebido, ele observou, ele notou esse pensamento, mas isso é natural em nós e é assim todos os dias. E é alguém que te liga, e alguém que daqui a pouco te manda um WhatsApp. Então são coisas naturais que acontecem sempre, e isso é muito bom. Isso nos dá uma alegria enorme, saber que somos bem lembrados, bem quistos. É claro que a telepatia também pode ser negativa, né? Pode ser lembrado também para o mal, infelizmente. Qual a relação existente entre os pensamentos e a lei de ação e reação? Ora, é muito importante que nós tenhamos consciência de que tudo que nós fazemos haverá um retorno. Tudo. E não pensemos nós que o pensamento ficará livre disso, que ele não fica. Porque muitas vezes os irmãos pensam que por ser um pensamento está oculto. Ninguém sabe, ninguém viu, o que não é verdade. Aquele pensamento, aquela força, nós emitimos, e isso ocorre através das ondas, e aquele pensamento se propaga, aquela energia se propaga. E os espíritos nos dizem, nos orientam: se eu penso mal, se eu desejo mal, eu sou o primeiro a receber essa carga, esse fluxo de energia negativa. Então meu próprio corpo adoecerá fruto das minhas ações do pensamento, do meu desejo, da minha vontade, dessas emanações fluídicas que eu estou emanando. Então, tudo que eu faço tem um retorno, e é muito mais rápido do que a gente pensa. Digamos assim, é imediato, porque eu sou o primeiro a sentir. Tanto que qualquer terapeuta, psicólogo, eles nos orientarão a uma mudança de postura.
um modo diferente de viver, de se relacionar, porque senão nós vamos adoecer sempre. Fruto do nosso pensamento. É mais uma questão de atitude do que de palavras. Exatamente. E como nós erramos, nós estamos indo na contramão da evolução. Porque tudo no universo se organiza para que nós venhamos a evoluir. Deus é um Pai infinitamente bom e justo. Então Ele vai nos dar as oportunidades de vida, de vivência, de superação das nossas fragilidades. Então é importante que a gente venha educar o pensamento. As doenças do corpo físico surgem dos nossos pensamentos ou sentimentos ruins, como a mágoa, o ódio, o rancor ou a tristeza? Muito, muito. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos diz, ela é categórica nisso, que muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. Ela ainda diz que a ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, a cólera, eles são responsáveis por males que não se encontram ainda catalogados. Agora imagine alguém projetando um pensamento destrutivo a outro ser. Ela será a primeira a adoecer. Aliás, ela já está doente. Porque pensar o mal, desejar o mal já é um estado de doença. Essa pessoa merece atenção, ela merece quem a ajude, o auxílio de um terapeuta, de um médico, de um trabalho, uma atividade na casa espírita que a faça sair dessa psicosfera, desse pensamento triste e doentio. Então, sim, nós adoecemos em função dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dessa canalização dessa energia que nós estamos focados no alvo errado, né? Porque nós acabamos sofrendo, adoecendo e estamos desajustados. A benfeitora também, Joana de Ângeles, ela nos diz que para que a gente possa estabelecer o processo de cura de qualquer enfermidade, é necessário que a gente faça renovação mental, quer dizer, mudar a paisagem da minha psicosfera, do meu pensamento. Eu tenho que mudar. E ela também nos orienta. Para que a cura se estabeleça, é necessário a poda moral. Olha a palavra forte que ela... Podar, eu tenho que mudar. Só assim eu consigo vencer a doença. Só assim. Senão, estarei permanentemente doente, enfermo. Por que devemos ter o hábito dos bons pensamentos e da prece? A prece é o nosso meio de comunicação com o Criador e com a espiritualidade maior. Enquanto eu estou me ligando a esses benfeitores, eu saio dessa faixa vibratória material, da materialidade do momento, eu vou transcender. E essas energias nos trazem um bem infindável para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Por isso a necessidade da prece. Quando? Sempre, todos os dias. Sintonizar com os bons espíritos, fazer o bem, desejar o bem, ser um homem de bem. Ser um homem de bem. E, bem, nós lhe agradecemos por trazer esse tema maravilhoso a todos nós, né? Falar sobre o poder do pensamento e com bons pensamentos. Nós te agradecemos. Nossa, é uma grande alegria estar aqui compartilhando com os amigos esse conhecimento da doutrina espírita que é infindável. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, professora Rosane. Lembrando, né, que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos a todos que tenham um dia maravilhoso, uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.